Se tem uma coisa que eu quero explicar para vocês é que a política é dinâmica e ela muda constantemente. Existe uma era de domínio do PT que aconteceu até o impeachment da Dilma. Depois veio o Temer, mudou o sintoma político. E aí surgiu o Bolsonaro em 2018. Mudou tudo. Ali, direita e esquerda ficou, sabe, na tensão total, toda enraizada. Aí passou 2022. Um ano já se passou disso. E aí as regras do jogo começaram a mudar novamente. E aí você tem que se adequar para entender esse novo sistema da política. É isso que eu estou tentando fazer com que você entenda. E esse novo sistema pegou quem era Bolsonaro, quem era esquerda, meio anti-Lula, e mostrou uma coisa. Para derrubar o Bolsonaro, toda a esquerda se juntou. Agora que Bolsonaro já não está mais no poder, todo mundo está com medo do Lula. E aí, esquerda, direita, tá todo mundo sem saber o que faz, e você vai ver gente da esquerda batendo de frente com gente da direita, às vezes aliado com gente da direita. Tá todo mundo meio perdido, mesmo dentro da política. É Bolsonaro apoiando o Ricardo Nunes, que é um centrão, meio esquerda, que ainda está buscando flerte com a esquerda. Então, você tem que entender que hoje a política está chacoalhada. É como se pegasse e jogasse dentro de um saco, misturasse tudo e jogasse de novo para as cartas começarem de novo. E o Lula está no poder. É isso que eu estou tentando te explicar desde o início dos nossos editoriais. Você quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Em algum momento da sua vida, você já pensou em ver o PSOL dando lição de moral em um político de direita do PL? Mas, e com razão? Você já pensou em ver isso? Se em algum momento da sua vida você pensou, não, nesse momento eu acho que o PSOL está mais certo do que um governador de direita respeitado do PL? Você já pensou ver isso? Não, né? Mas você vai ver que os erros que a direita vem cometendo dão argumentos para a esquerda. Os erros que a esquerda comete dão argumentos para a direita. Só que, às vezes, algum político de direita vê que o erro da direita é grande e vai apoiar a esquerda na hora de criticar. Da mesma forma, às vezes, algum político de esquerda vê que o erro da própria esquerda é muito grande e vai criticar. Nesse editorial, eu vou te mostrar o Ciro Gomes criticando o Lula, dando base e apoio para um argumento da direita, da oposição. Eu vou mostrar para vocês o Hélio Negão, aquele aliado do Bolsonaro, utilizando-se de um argumento do cara líder do PCO, que é líder comunista, mas o cara postando e falando, esse cara tá certo. Você vê eu aqui muitas vezes falando, olha lá, eu concordo com o Aldo Rebelo, acho o cara genial. E o cara é de esquerda. E às vezes você vai ver eu aqui falando, olha só, o Rogério Marinho é craque, o cara é bom. Então, hoje o jogo mudou muito. Aquela polarização mudou. E você vai entender o porquê. Vamos começar? Vamos começar pegando o Jorginho Melo para Cristo e o PSOL. Só para você entender. Olha a matéria que eu vou começar criticando aqui para vocês. Governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, nomeia o filho para a Secretaria da Casa Civil. Felipe Melo já esteve à frente de secretarias na Prefeitura de Florianópolis e no próprio governo catarinense. Então vamos lá. O Jorginho Melo é um governador de direita, do PL, apoiado por Bolsonaro, e nomeou o próprio filho. Você já viu o conceito de nepotismo? Nepotismo é imoral. Nepotismo é você colocar um parente seu para um cargo, do qual fica subordinado. Só que tem um entendimento do STF que, em alguns casos, para secretariado, entre outros, não é nepotismo. O STF fez isso para beneficiar a esquerda. Aí vem o Jorginho Melo e quer colocar o filho dele lá dentro. Aí a minha pergunta para você é, olha o tamanho de Santa Catarina, mas, vou falar igual os gaúchos, mas bate. Não tem ninguém competente em Santa Catarina para o Jorginho Melo não precisar colocar o filho? Tá de brincadeira. Dá margem para questionar nepotismo? E aí fica feio, não fica? Você concorda que é um erro gritante do Jorginho Melo? E aí o que acontece? Entraram com ação contra o Jorginho Melo. Justiça de Santa Catarina impediu o governador Jorginho Melo de nomear o filho para a Casa Civil. O desembargador João Marcos Bush
apontou um dano grave, de difícil ou impossível reparação, e apontou risco aos princípios da moralidade, impessoalidade e também do nepotismo. Eu tenho que dar parabéns para este desembargador, eu concordo com ele. Tá? O entendimento do STF, eu não concordo, de que você nomear um secretário, esposa sua, parente seu, pode ser feito. Porque se eu critico os governadores do Nordeste de indicar as suas esposas para o Tribunal de Contas da União, por que eu não vou criticar o Jorginho Melo? Sabe, essa crítica seletiva, ela está acabando. E olha só o que a matéria da Jovem Pan, citando as fontes, diz. A nomeação de Felipe Melo, filho do governador Jorginho Melo, para assumir a Casa Civil de Santa Catarina, foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. A decisão foi publicada na noite de quarta-feira, dia 4, de janeiro, após o mandato de segurança preventivo protocolado pelo PSOL ser aprovado pelo desembargador João Marcos Busch. Então, é o PSOL, presta atenção, é o PSOL questionando a moralidade do ato do Jorginho Melo. E, cara, o pessoal tá certo. Ou você vai me falar que o pessoal tá errado? O pessoal tá certo. É imoral mesmo. Ou você concorda com o governador indicar o filho para ser secretário? Tá de brincadeira com a minha cara, né? Ou você concorda com o Lula indicar a Janja para ser uma secretária, uma ministra? Tá de brincadeira, né? Não dá. Então, assim, você vê que, olha só, teve gente da direita que fez publicação concordando com o pessoal. E eu tô aqui concordando com o pessoal. O que aconteceu depois? O Tribunal de Justiça derrubou a liminar que autorizava o governador de Santa Catarina a nomear o filho para a Casa Civil. Então, o que aconteceu? Ele foi impedido de nomear o filho. Depois, ele entrou com recurso, a própria Advocacia do Estado entrou com recurso em favor do filho do Jorginho Melo e conseguiu derrubar a decisão do desembargador. Ou seja, ele vai nomear o filho. Tá, quem tá errado nessa história aqui? O pessoal ou o Jorginho Melo? O que você me fala? Então você viu o tanto que... Peraí, mas essa política tá muito diferente daquela que eu vi ali em 2022, na época da eleição. Ou não tá diferente? Ou seja, um toma lá da cá, um benefício próprio começou a acontecer em relação aos políticos mesmo de direita, que se diziam de direita. Ou você ficou satisfeito em ver o Moro, que se elegeu com a bandeira da direita, votando no Dino? Ou você ficou satisfeito em ver o Ciro Nogueira votando para o Dino e dizendo que o Dino cumpria todos os requisitos? Eu sei que você não gostou. Então, tá na hora de você observar que a política mudou. E se ela mudou, você tem que entender ela como ela é. Quer um exemplo? Vamos lá. A esquerda tá abafando o caso Choquei. E aí o Daniel Penin, que é um empresário, fez a denúncia do verdadeiro gabinete do ódio da esquerda. Sabe quem está defendendo a tese da direita, a tese mais abolsonarista? O Ciro Gomes. Pois é, dá uma olhada aqui. O Ciro Gomes publicou no seu Instagram, dominou as redes sociais no início deste ano, principalmente entre bolsonaristas, o caso de uma empresa de marketing digital, ou de influencer, dona de vários blogs de fofoca, que entrou na mira da polícia após o caso de fake news, que levaram, tragicamente, a uma jovem a tirar a própria vida. E aqui o Ciro Gomes concorda com a tese bolsonarista do gabinete do ódio, que é exposto pelo PT. O Ciro Gomes, que antes batia no gabinete do ódio do Bolsonaro, agora falou, não, mas a tese bolsonarista de que o gabinete do ódio do Lula existe é verdadeira. Então, a tese que o Bolsonaro levantou que há até a possibilidade de cassação da chapa do mandato Lula-Alckmin é verdadeira. E aí, tem outras teses, como você pode citar, por exemplo, também, a tese do 8 de janeiro ser um golpe. Para você ter noção, um ex-ministro do STF falou, não, isso não tem nada de golpe. Isso aí foi uma baderna. E aí vem um ex-ministro do Lula, o Aldo Rebelo, e diz, não, gente, isso aí é devaneio falar que isso é golpe. E aí vem o cara do PCO e diz, meu Deus do céu, que ideia é essa que vocês estão tentando emplacar essa narrativa? Você está vendo que a gente mais à esquerda defendendo a tese contra o Lula. Ou seja, hoje separou o seguinte, a direita mais bolsonarista, os isentões,
Do outro canto aqui tem a esquerda não petista e a esquerda militante petista, ou seja, formaram 4 blocos. Isso é real, isso existe. E aí, só para você ter noção do quanto que essa coisa tá polarizada, para você entender como que tá funcionando o novo jogo, o Lula fez aquele evento lá do 8 de janeiro, você viu isso? E olha só, 14 senadores de partido da base assinaram o manifesto contra o evento do governo sobre atos de 8 de janeiro. Ou seja, são 30 os parlamentares que se manifestaram em carta pública. 14 são do próprio governo Lula. Ou seja, hoje não tem aquela história mais. Quase que cada um por si. Você entendeu? Que a regra do jogo, a regra da política está mudando e está mudando muito. É isso que eu estou tentando te mostrar. O Luiz Lima, oficial, ele fez uma publicação no Instagram citando aqui também o caso dos governadores que não foram ao evento do Lula. E aí ele citou aqui, ó, os governadores que não foram. Tarcísio, o Jorginho Melo de Santa Catarina, que eu acabei de fazer a crítica aqui agora, e parabenizo ele por não ter ido, o Ratinho Júnior do Paraná, o Ibanez Rocha do Distrito Federal, Ronaldo Caiado de Goiás, Cláudio Castro do Rio, o Gladson Camelli do Acre, o Mauro Mendes do Mato Grosso, o Antônio Denário de Roraima, o Eduardo Riedel do Mato Grosso do Sul, o Wilson Lima do Amazonas, Romeu Zema de Minas Gerais, Marcos Rocha de Rondônia e Vanderlei Barbosa do Tocantins. E aí olha só essa situação. O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que é chamado de fascista o tempo todo pela esquerda, estava lá postando foto com o Lula no evento do Lula, que é totalmente ideológico. E aí ele escreveu aqui, ó, participa em ato em Brasília que celebra a democracia brasileira. Divergências fazem parte da convivência democrática. As diferenças políticas e ideológicas, no entanto, jamais podem se apresentar na forma de ataque a quem pense diferente e agressões às instituições, ao Estado Democrático de Direito. E aí fez uma sessão de fotos ali no meio do evento, no meio dos petistas, do pessoal de esquerda, colocou foto aqui sobre um indígena, democracia inabalada. E aí, enfim, postou foto aqui em meio a todos o pessoal aqui chegando, ou seja, se você não olhar com uma certa cautela, você acha até que era o Jean Willis que estava lá no lugar dele. Então, isso só mostra que hoje você, sabe, você não está podendo confiar mais na ideologia. Ah, ele é de direita. Não, mais cedo ou mais tarde ele vai ter sentado com a esquerda. Não, ele é de esquerda. Mais cedo ou mais tarde ele vai ter sentado com a direita. Hoje a política está exposta. A galera da esquerda está desesperada, porque nem o Lira, nenhum dos líderes da Câmara foram lá nesse evento do Lula. Esse evento do Lula foi uma verdadeira aula, foi um estudo para mostrar como a política brasileira está dividida. Lira e governador de direita boicotaram ato em Brasília. E aí eles ficaram desesperados, porque o ato que eles esperavam seria uma coisa maravilhosa, majestosa, todo mundo em prol da democracia socialista do Lula. Não colou. A maioria dos 27, 14 não foram, 13 foram. Ou seja, mostra que a maioria contra os ideais do Lula. Um monte de gente esquerda criticando o Lula. E o ato foi um verdadeiro fiasco. Eles tentaram até, sabe, implementar uma tese ali de que, mas isso aqui foi golpe, e todo mundo rebateu. Tanto é que saiu uma pesquisa que mostra o seguinte: matéria do Poder 360. Só 18% dos brasileiros acham que 8 de janeiro foi um golpe. Ou seja, não cola a narrativa. Eles estão tentando emplacar essa narrativa, mas a própria esquerda está rechaçando essa narrativa. A própria esquerda não está tomando essa narrativa como certa. E é aquilo que eu te disse. Hoje não tem dessa de eu me afasto dessa pessoa completamente. Isso mudou. Você percebeu que de 2022 para cá isso mudou? Tanto mudou que eu vou te falar. Eu conheço pessoalmente o Hélio Negão, o Hélio Lopes. Já fui muito bem recebido dentro do gabinete dele. A época que eu ia lá para tratar da pauta dos idosos, das pessoas com deficiência, me tratou muito bem. Mandar até um abraço para o Jackson, que era o assessor dele na época. O Hélio Lopes fez uma postagem do líder do PCO, Partido Comunista, falando, olha só o que ele está falando. E aí ele escreveu o seguinte, para todos que foram no Senado, no dia de ontem, sugere-se informar com o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta,
de extrema esquerda. Mesmo assim, não concorda com essas punições contra os trabalhadores bolsonaristas. Será que vão prendê-lo por isso? E aí, ouça só o que o líder do PCL falou. Um videozinho rapidinho aqui. Essa semana de mais 90 perigosos terroristas, segundo definição da imprensa golpista, da imprensa de esquerda, do STF, são terroristas perigosos. Então, a primeira pergunta é a seguinte: se existe uma prisão preventiva que seria legítima, porque se ele é um terrorista, então ele é uma ameaça de atentados terroristas. Então ele deveria estar preso. Só que acontece o seguinte: o governo já soltou mais de 2.000 terroristas aí. Então o Alexandre de Moraes é um irresponsável, porque ele colocou na rua um verdadeiro exército de terroristas, maior do que o grupo Wagner, grupo militar privado. Estamos numa situação extremamente perigosa. Estamos à mercê de um exército de aproximadamente 2.000 terroristas no Brasil. Quer dizer, é isso, ou então toda a ideia dos terroristas é uma farsa. O que é mais provável, porque, na realidade, você não solta os terroristas. Se soltaram todo mundo, é porque o pessoal não é terrorista. Bom, aí soltaram, e alguns jornais foram atrás para ver quem que são esses perigosos terroristas. Vejam vocês o tamanho da farsa que existe no Brasil hoje. 400 dos 2.000 terroristas são pessoas tão pobres que elas não têm dinheiro para contratar um advogado. Ficou constatado, né? A Defensoria Pública deu esse número. Então, no meio da coisa tinha donas de casa, manicure. Essa manicure deve ser dos mais perigosos terroristas. Você imagina o que ela pode fazer se ela souber usar de maneira letal um alicate de cutícula ou uma lixa de unha. Quer dizer, eles prenderam aqui 2.000 e tantas pessoas que são um agrupamento de Zés Ninguém. Gente pobre que não pode pagar advogado. Os mais de elite aí é o cidadão que é dono de uma pizzaria. Só prenderam gente pobre, que estão sendo acusados. Veja bem, quando eu falo do terrorismo, é ridículo e é uma farsa. Mas o pessoal está sendo acusado de terrorismo, de acordo com a lei antiterrorista. A manicure nessa brincadeira aí pode pegar 30 anos de cadeia, dependendo de como tiver o bom humor do juiz. Aí, para tentar sustentar minha tese, eu estou argumentando uma tese de que hoje a política mudou e não dá mais para você levantar a bandeira. Esse cara é de direita ou aquele cara é de esquerda. E para tentar sustentar minha tese, eu vou te perguntar e você vai me responder. Você concorda mais com o comuna Rui Costa, o comunista aqui, ou com o cara que se elegeu com a bandeira de direita, o Eduardo Leite, que estava lá postando foto com o Lula de democracia inabalada? E aí? Vou te fazer outra pergunta. Vamos falar do Bolsonaro agora. Você concorda mais com o Bolsonaro na tese de que ele tem que acompanhar o PL e ir do lado do Ricardo Nunes? Lembra o Ricardo Nunes? É o prefeito de São Paulo. O cara é centrão, quase esquerda. E aí agora, como ele já está na prefeitura, o Bolsonaro meio que foi obrigado a apoiar o Ricardo Nunes e já bateu o martelo. Deixou o Ricardo Salles, que é um cara da bandeira da direita, de lado e foi com o Ricardo Nunes. No mesmo dia do anúncio que o Bolsonaro ia apoiar o Ricardo Nunes estava do lado do Lula defendendo o Padre Júlio Lancelotti. Então, sinceramente, se eu ver hoje o Bolsonaro e o Lula no mesmo palanque, já não me assusta mais, porque a coisa está tomando uma proporção que você... Hoje, aquela história de direita e esquerda está tomando uma proporção aí meio diferente. E é um exemplo disso aqui, o Ricardo Nunes. Olha só, tenho confiança na Marta. Disse o Ricardo Nunes, sem saber que ela estava fazendo uma reunião com o Lula no mesmo dia. Então o Ricardo Nunes, que vai ser apoiado pelo Bolsonaro, estava lá namorando a Marta Suplicy, que era do PT, para ser a sua candidata a vice. E aí, no momento em que ele foi lá e elogiou a Marta estava conversando com o Lula, fechando para ser vice do Boulos. Ou vocês perceberam que acabou essa história de direita e esquerda? Que a história agora é como é que a gente faz para se manter no poder? Deu para entender a regra do jogo? O Lula trouxe a democracia relativa de volta, gente. Vocês não perceberam isso? E aí, muita gente ali que se elegeu com bandeira da direita está tentando se adequar. Então,
Por que eu fiz esse vídeo? Para mostrar para você o seguinte, a tese que eu defendo aqui. Sabe esses caras que você... esse é o grande de direita, o defensor da direita? Mais cedo ou mais tarde, ele vai estar enfiado ali num palanque da esquerda. Sabe esse cara que eu sou pela democracia, eu sou contra o Bozo? Mais cedo ou mais tarde, ele vai estar defendendo a tese do Bolsonaro e dos bolsonaristas, porque quem está no poder é o Lula e o Lula não deu nenhuma brechinha no governo. É assim que a democracia relativa funciona? Então, o meu problema aqui é tentar explicar isso para que você entenda de uma vez por todas. Então, qual é o papel de um eleitor consciente? É olhar o cara. O que esse cara defende? Ele é fiel aos seus ideais? Ele é passível? Ele bate de frente com o sistema, às vezes, para defender os seus ideais? É esse tipo de cara? Ele é translúcido. Você consegue ver quem é ele. E aí você vai ver se os seus ideais batem com ele. Assim você tem o seu eleitorado ali, tem o seu político do qual você vai apoiar. É isso que eu digo hoje. Então, assim, se o cara só chegar aqui na sua frente, olha, eu sou bolsonarista, eu sou de direita, pode votar em mim. O cara foi filiado no PSOL a vida inteira, mas nessa eleição ele se filiou ao PL e é bolsonarista de direita. Você vai votar no cara? Pois é. É por isso que eu tento ser fiel aqui com os meus conceitos e não vou querer voto seu. Fica tranquilo que eu tô fora de política. Mas eu sou fiel aos meus conceitos aqui de chegar em você e falar, cara, eu não vou chegar aqui, porque se eu mentir aqui, cara, eu sou bolsonarista, eu vou ter muito mais eleitor. Mas aí você vai pegar um vídeo meu onde eu fiz alguma crítica lá atrás, igual critiquei o Jorginho Melo. Vamos que o Jorginho Melo vai ser o sucessor do Bolsonaro. Aí vai chegar lá na frente, olha aqui o cara falando mal do Jorginho Melo. Poxa, eu critiquei mesmo, estava errado. E eu vou continuar fazendo assim. Mas o meu papel aqui é abrir os seus olhos. Ó, a política mudou, tá? A política, 2022 para frente, 2024 mudou. E você vai perceber isso nas eleições municipais. Então, muito aberto o seu olho. Por exemplo, Ricardo Nunes vai ser candidato. Ricardo Salles também. O Bolsonaro vai apoiar o Ricardo Nunes, que queria a Marta de vice e tomou um toco agora. Você vai do lado do Bolsonaro apoiando o Nunes ou você vai confrontar o Bolsonaro e vai de Ricardo Salles? Eu não voto em São Paulo, mas se votasse, me desculpa Bolsonaro, sinto muito, eu acho o Ricardo Salles muito mais transparente, é óbvio, do que o politiqueiro Ricardo Nunes. Ou você acha que não? Coloca no comentário que eu quero saber, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.